Ai. Todo o céu está de volta para descomplicar as situações em que o desodorante vencido causa um constrangimento danado. É a chamada bromidrose. E eu tenho certeza de que você conhece alguém que sua demais. Ou será que ela sofre de hiperidrose? O que nós vamos descobrir aqui, agora, é exatamente isso, com os esclarecimentos trazidos pelo cirurgião plástico, especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e membro da Sociedade Brasileira de Perícias Médicas. Estou recebendo o Dr. Alexandre Kataoka-san. Tudo bom? Obrigado, Alexandre, por ter vindo. Obrigado por ter chamado. Obrigado, querido. Você está, inclusive, fica à vontade. Obrigado. Eu não sabia, você está com o Márcio Soto, que é um competente produtor. Sim. E também assessor de imprensa da maior qualidade, viu? Então, Alexandre, para começar a brincadeira, o que é bromidrose, hiperidrose? Bom, primeiramente, esse daí é um tema extremamente importante, porque afeta a vida das pessoas, tá? E afeta de uma maneira muito grave. Tem pessoas que tentaram até o suicídio, nos procuram no consultório por conta disso. Porque a pessoa não consegue o convívio social, muitas vezes não consegue se relacionar com outras pessoas, muitas vezes vai no trabalho, é motivo de chacota no trabalho e a pessoa não consegue se relacionar. E isso não tem nada a ver com higiene, isso tem a ver com problema das glândulas. Então a bromidrose. Bromidrose é um problema da glândula sudorípara. A gente tem dois tipos de glândula sudorípara. Uma que é a écrina, é que faz a termorregulação, é que faz o nosso corpo não subir muito a temperatura e esse suor não tem cheiro. E a outra é a apócrina, que é um suor que tem cheiro. É um suor que, na verdade, ele sai óleo. Bacteriano, talvez, não? Então, esse óleo é um meio de cultura para a bactéria. Aí chega uma bactéria lá, ela coloniza, começa o cheiro. E esse cheiro pode ser de minutos depois de tomar o banho. Por quê? Tem tanto óleo, tem tanta bactéria naquela pessoa que acontece isso, acontece um cheiro muito forte, um suor muito ardido, né, que a gente chama, e que muitas vezes a camiseta fica manchada, é um grande problema mesmo de saúde. Isso é a bromidrose. O outro problema é a hiperidrose. A hiperidrose é mais comum, né, que é o suor em excesso. Eu mesmo sou vítima da hiperidrose na face, né, tronco facial. É um problema, mas que não causa tanto problema quanto a bromidrose, que a bromidrose é o mais vexatório, que a pessoa não consegue conviver mesmo socialmente. Você sabe que essa história da hiperidrose, tinha um produtor de televisão que ele não cumprimentava ninguém. Sudorese na mão. Isso é muito comum, né? Que nem eu, que sou cirurgião, eu nunca poderia ter uma Lógico. A minha luva ia encharcar. Então, Lógico. Existem alguns tratamentos para isso. Mas, que nem eu tenho tronco facial, a gente faz algum tipo de tratamento que melhora. Ótimo. Bom, Alexandre, por que a gente sua, hein? Bom, a gente sua porque é um mecanismo natural mesmo, de defesa do nosso organismo para a temperatura não aumentar e dali a pouco a gente está febril, né? Então, a sudorese, ela serve para isso, para ter essa termorregulação, essa regulação da temperatura do corpo e para a gente não entrar em colapso, né? Então, isso é normal, o suor é normal. Começa a ser patológico quando a pessoa começa a se incomodar. Então, a pessoa que tem hiperidrose ou que tem bromidrose está se incomodando ou está incomodando outras pessoas, isso é patológico, isso tem que procurar um médico. Então, o primeiro indício de que o suor, de fato, é um problema de saúde, é determinado pelo próprio paciente. Ele que Exatamente. Se sente incomodado é procurar um médico. Pessoa que está incomodada tem que procurar um médico. Por quê? Muitas vezes as doenças estão correlacionadas com outras doenças. Por exemplo, o indivíduo começou a cheirar mal, achou que o cheiro dele está mal. Tem outras doenças que podem causar isso. Diabetes descompensado, problemas do fígado, você estava falando do fígado agora há pouco. Problemas do fígado podem causar isso daí. Então, tem N coisas que podem causar um suor que tem cheiro. Tem que procurar o médico. Não se autotratar, que é o que a gente vê. O paciente chega no meu consultório, já passou formol, está com queimadura de 2º e 3º grau, passou limão, está com queimadura de 2º e 3º grau, já passou bicarbonato, já passou N coisas. Não. Vá no médico, é ele que vai fazer o diagnóstico. Na verdade, me falaram que a genética, às vezes, pode influenciar nessa história. Tanto na hiperidrose quanto na bromidrose, a gente já sabe que tem um fator genético envolvido, sim. Mas não necessariamente. Não, vamos supor, o pai tem bromidrose. É certo que o filho vai ter? Não. Porém, esse filho tem uma chance maior de ter do que na população em geral. Estamos falando de problema, Alexandre. Vamos falar das soluções agora. Sim. Porque eu sei que tem tratamento para isso e tem
É lógico que não deve ser muito fácil diagnosticar essa doença, porque todo mundo sua, mas... Sim, mas é aquilo que eu falei. Quando a pessoa começa a ver o problema no dia a dia, já é patológico, tem que tratar. Tá. Então vamos falar dos tratamentos? Bom, os tratamentos começam pelos tratamentos clínicos, tá? A primeira coisa é ir no médico e o médico vê, opa, realmente, essa pessoa tem um tipo de problema. Começa clinicamente. Então, a gente nunca parte diretamente para a cirurgia. Primeiro, a gente parte para a parte clínica, né? Então, mudança de alguns hábitos alimentares. Por exemplo, pessoa que toma muito café, refrigerantes à base de cola, tendem a transpirar mais e um suor com mais cheiro, tá? Pessoas que fazem uso de bebida alcoólica, a mesma coisa. Então, tudo isso a gente tenta suspender. Alimentos condimentados, alimento com muito alho, cebola. É comum a pessoa ter um suor um pouquinho mais forte, mas se isso está atrapalhando, vamos parar também de utilizar esses alimentos. Então, é primeiro clinicamente. Depois tem alguns desodorantes, que é a base de alumínio, alguns outros produtos que também cessam um pouco essa sudorese. Quando não dá jeito, a gente já parte para um tratamento que é um pouquinho mais agressivo, um pouquinho mais invasivo, que é a toxina botulínica. E se mesmo assim, toxina botulínica é um bom tratamento que para hiperidrose cerca de 30% a 40%, às vezes até 50% das pessoas têm bons resultados. Para bromidose um pouquinho menos, por volta de 20% a 30%. Se não deu resultado, aí o tratamento é cirúrgico, que é a parte que a gente faz. Agora, tudo bem, nós estamos falando aí de botox e tudo, mas o café me impressionou. Sabe por quê? Eu tomo muito café. Por quê que o café... A cafeína é um estimulante, né? Sim, e ela estimula tudo, no corpo inteiro. Todas as glândulas. Inclusive as sudoríparas, tá? Então, pode estimular, sim. A pessoa que já tem uma propensão pode estimular a ter um suor ou em grande quantidade ou um suor com odor um pouquinho mais mal cheiroso mesmo. E o cara que não sua? Olha, é difícil ter uma pessoa que não sua nada, mas sua pouco. Olha, se a termorregulação dele está ok, tranquilo, não tem problema nenhum. O problema é esse. Alívio, então. Não. Eu sou muito pouco. Olha, mas de graças a Deus, tá? Se você está bem assim e sua pouco, é muito melhor. Tá? Você quando faz um exercício muito pesado e tal, sim. É normal, né? Agora, tudo bem, você falou primeiro da parte de tratamento clínico. Vamos falar do tratamento cirúrgico. Quando é que ele é indicado e que tipo de cirurgia é essa? Porque... E tem reversão do quadro, né? Então vamos lá. Tem dois tipos. Primeiro vamos falar da hiperidrose. Quando vai para o tratamento da hiperidrose, quem faz o tratamento cirúrgico é o cirurgião torácico, tá? Porque é uma cirurgia que é feita por vídeo, chama-se simpatectomia, que realmente vai cessar o suor naquela região. Simpatectomia. Simpatectomia. Vai cortar o quê? O gânglio simpático, que é quem leva o estímulo para a glândula. Quem vai é a ponte que leva o estímulo para a glândula suar. Mas isso serve para hiperidrose, ou seja, a pessoa que transpira demais. Tá? Porém, a simpatectomia pode ter um compensatório. A pessoa, por exemplo, suava muito na mão, para de suar na mão, mas começa a suar, por exemplo, nas costas, um pouquinho a mais. Isso pode acontecer. Isso é simpatectomia para hiperidrose. Para bromidrose é um tratamento um pouquinho diferente, principalmente da região axilar e genital, as pessoas que têm. Porque é retirada a glândula. A gente faz uma lipoaspiração superficial e depois retira a pele e a glândula e o subcutâneo. Ou seja, tira em bloco a região da axila e dá os pontos. Mas dessa forma pouco invasiva, assim? Não é pouco invasiva. Não, porque falou de enfia uma cânula, então, é isso? Isso, enfia uma cânula. Essa cânula lipoaspira superficialmente para tirar as glândulas, tá? E na região central, onde tem a maior quantidade das glândulas, é retirada. É tirada essa pele e dado os pontos. O problema dessa cirurgia você vai trocar a sua sudorese por uma grande cicatriz. Não tem jeito. A cicatriz é grande na região axilar. A pessoa tem que ter isso em mente, que ela vai estar fazendo uma troca. Não, mas você faz depois da cirurgia corretiva dessa cicatriz? Então, muitas vezes, porque cicatriz depende do corpo de cada um. Né? A minha cicatrização é boa, do fulano não é, depende do corpo de cada um. Muitas vezes pode ter queloide nessa região, pode ter cicatriz hipertrófica, que é o alargamento dessa cicatriz, e isso
Não dá para a gente saber. Por isso que é muito bom falar para as pessoas que não tem milagre. Na verdade, tem uma melhora de tudo isso. Tem uma melhora dessa sudorese, uma melhora dessas situações vexatórias, porém a pessoa não para de transpirar, a pessoa não para de cheirar. Por quê? Se ela não tiver uma higiene adequada, vai voltar tudo de novo. Ah, tá. Ainda tem esse tipo de... Sim. Claro. Ela não zera. Ninguém vai ficar zerado do suor que cheira, tá? Não consegue. Na verdade, a gente melhora esse excesso. Tá. E aí a pessoa começa a transpirar como qualquer outra pessoa. Ah, bom, mas então tá tudo certo. Sim, Tá sim. tudo certo. Como é que eu faço para te agradecer? Ah, só de ter me chamado, isso já tá ótimo aqui. Olha, este nosso convidado que deu essa aula agora, ele pertence à Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Ele é cirurgião plástico especialista e membro da Sociedade Brasileira de Perícias Médicas, que é o Alexandre Kataoka-san. Muito obrigado. Obrigado, querido. Volte Obrigado mais mesmo. vezes. Obrigado. Dá um abraço no Márcio. Será dado. Obrigado, querido.